Tudo bem? Vamos dar início a uma série de aulas falando sobre o campo visual e o exame que o avalia, que seria a campimetria computadorizada, a campimetria visual. É um exame rotineiro na oftalmologia, apesar que, devido à riqueza de informações, à complexidade de informações que ele nos traz, nós acabamos não absorvendo tudo que ele nos proporciona. E, além disso, os colegas neurologistas, clínicos e cirúrgicos também têm um interesse especial nesse exame, mas devido à falta de contato, de experiência mesmo, talvez ficam um pouco de mãos amarradas na hora de examinar ou até mesmo solicitar, sempre pedindo ajuda para o oftalmologista. Isso é interessante, é necessário, essa multidisciplinaridade, mas com esse curso aqui talvez consigamos ter um pensamento clínico um pouco mais desenvolvido, né? Mais independente, para conseguirmos ajudar mais os pacientes. Certo? Essa primeira aula é só uma introdução sobre o campo visual. Nas seguintes vamos falar mais especificamente sobre o exame em si. Então, a visão vai muito além de nós enxergarmos pequenas letras e detalhes em longas ou curtas distâncias. E o primeiro exame na avaliação da visão é a medida da acuidade visual. Na prática, acaba sendo mais restrita aos oftalmologistas, apesar de que sabemos que o pessoal da neurologia, os colegas neurologistas, também realizam esse exame. Então, a tabela de Snellen é fácil de você ter no consultório e não exige muito conhecimento. Importante fazer um olho de cada vez com a melhor correção possível, ou seja, com o grau que aquele paciente tem, né? Então, é um exame que é um pouco mais disponível. E o segundo exame mais utilizado para avaliação da visão é a análise dos campos visuais, certo? Na neurologia clínica, cirúrgica, no glaucoma e na neurooftalmologia especial, as alterações do campo visual têm até uma maior influência, tanto nas queixas quanto no prognóstico do paciente, no acompanhamento desse paciente. O que é interessante saber que tanto a acuidade visual, aquelas letrinhas da tabela de Snellen, quanto a restrição, a perda do campo visual, dependendo do grau que isso acontece, são causas de cegueira legal. Então isso é importante na nossa prática, na qualidade de vida dos pacientes. Então, as alterações neurooftalmológicas, neurológicas, podem deixar o paciente enxergando a menor letrinha na tabela de Snellen, que a gente fala uma visão de 1 ou 20/20, e mesmo assim com uma extrema dificuldade na sua deambulação, na leitura. Então é importante a avaliação do campo visual. Aqui nessa figura eu coloquei uma ficha, né, a ficha básica da campimetria do exame do Humphrey, que é do aparelho ZA, sem nenhum conflito de interesse, que geralmente é o mais utilizado na prática. Então a amplitude do campo visual, dividindo em dois componentes, vertical e horizontal, né? Nós conseguimos ver aqui que, falando na forma horizontal, nosso maior campo de visão é inferior, com 75 graus e 60 graus superior. Algumas afecções das vias ópticas, por exemplo, a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, ela vai ter classicamente um defeito altitudinal inferior. Então, esse paciente vai perder praticamente o campo inferior completo, certo? E vai ter dificuldade de deambulação, leitura. Então, é importante saber disso. O componente vertical, na oftalmo nós falamos campo temporal ou lateral, né? Ele é maior do que o campo nasal, justamente devido à posição do nariz, que vai impedir que a visão desse olho tenha a mesma amplitude que aqui para fora, certo? Na hora de medir, geralmente, tanto no campo de confrontação, no exame clínico, e quanto no exame computadorizado, nós avaliamos sempre os olhos com a melhor correção óptica possível, ou seja, com o grau que o paciente tem, que o proporciona uma melhor acuidade visual, e, além disso, de forma monocular, ou seja, um olho de cada vez. Fazendo uma comparação do campo visual do ser humano com outros mamíferos, por exemplo. Então, o ser humano
tem a posição dos olhos no crânio, assim como outros predadores da natureza. Ele enxerga melhor na região anterior, à sua frente. Conseguimos ver aqui, na área acinzentada é onde estamos aqui com a visão monocular, olho esquerdo, olho direito, na porção mais anterior a visão binocular, certo? Comparando aqui com os equinos, por exemplo, nós vemos que ele tem uma visão praticamente de 360 graus. A amplitude binocular dele é de 65 graus, essa parte acinzentada, região azul clara, quase 150 graus. Então ele só é cego mesmo, justamente atrás do crânio, atrás do encéfalo, certo? É por isso que ele tem uma grande percepção quando alguém está chegando atrás, questão de defesa, né? Os roedores da mesma maneira. Campo monocular muito grande, nas laterais, até a região posterior, um ponto cego lá atrás, região posterior, e ele tem uma visão binocular anterior, mas mais restrita, 27 graus apenas. Então, aqui falando um pouco sobre esse conceito de ilha de visão, que esse estudioso aí, que deu início ao estudo da campimetria, praticamente, em 1930, Traquair, ele diz assim: o campo visual é uma ilha de visão e um mar de cegueira. O que ele quer dizer com isso? Que na verdade nós estamos enxergando muito menos do que o ambiente que nos rodeia, né? E que essa ilha ela vai ser composta através da sensibilidade das células que estão lá na nossa retina, no fundo do olho, né? A sensibilidade visual é diferente nas diferentes regiões do fundo do olho. Tem alguns locais que têm maior sensibilidade, outros menor, a gente já sabe disso. Vamos falar mais para frente dos cones, bastonetes. Então esse modelo tridimensional do campo visual mostra que o seguinte: a ilha de visão é determinada pela sensibilidade dos pontos que a compõem. Quanto maior a altura da ilha, maior a sensibilidade. De modo que na mácula, onde só temos cones, né, os fotorreceptores tipo cones, que é responsável pela visão de detalhes, é a altura máxima dessa ilha. À medida que vai para a periferia, vou mostrar melhor no próximo slide, isso vai diminuindo, certo? Então esse conceito é importante. Quanto maior a sensibilidade, maior a altura da ilha. E esse conceito que a ilha de visão no mar de cegueira. Então a sensibilidade luminosa e o campo visual. Como eu falei antes, representação na ilha de visão, quanto maior a altura, maior a sensibilidade. O ponto cego corresponde ao nervo óptico. Então vamos olhar nessa figura aqui à direita. Anatomia básica aqui da fluoroscopia, da retina, né? Com a fóvea e a mácula. A mácula, na verdade, é a fóvea mais central, local de melhor visão. Comparando aqui com esse desenho, então seria o pico da ilha, certo? No nervo óptico nós não temos fotorreceptores. Então aqui é um ponto cego que nós temos, que é justamente esse blind spot, BS aqui, que vai ser correspondente neste outro gráfico, certo? Então existe uma correspondência dos pontos anatômicos da sensibilidade de cada região do olho. A fóvea, como eu falei, é a maior concentração de fotorreceptores do tipo cones, local de melhor acuidade visual e maior sensibilidade visual. Temos basicamente dois tipos de exames, falando exames complementares, né? Temos o campo de confrontação, que vamos falar também mais para frente, mas a perimetria cinética. Os objetos luminosos de tamanho e intensidade fixos de uma região são direcionados a regiões dentro do campo visual. Então o paciente vai ficar no perímetro, no aparelho, e um técnico treinado vai realizar a movimentação de pontos luminosos de diferente intensidade e o paciente vai avisar: estou vendo, não estou vendo mais. Então quando o objeto toca a ilha de visão, o paciente passa a enxergá-la e avisa o examinador. Os pontos dentro da ilha de visão, com a mesma sensibilidade, são determinados por uma linha chamada de isóptera. Então, os locais com a mesma sensibilidade dentro do campo de visão
na perimetria cinética são chamados isóptera. Lembrem desse nome. E na perimetria estática, né, que é a computadorizada, automatizada, a ilha de visão é determinada, assim como eu disse, através da sensibilidade luminosa ponto a ponto. Então os limites do campo visual vão sendo testados progressivamente, em diferentes pontos, com diferentes níveis de intensidade, de sensibilidade, e a partir daí formando o campo visual daquele paciente. Tem uma maior padronização, atualmente é o mais utilizado pela sua reprodutibilidade, né, e facilidade também no acesso. Então o perímetro cinético, que é conhecido como perímetro de Goldmann, esse aparelho aqui, cada linha contínua então, tendo um limiar de sensibilidade, é chamado de isóptera, certo? Então nós vamos vendo que existem diferentes isópteras à medida que se chega mais na região central visual, e o ponto cego também a gente consegue definir bem aqui na perimetria cinética, certo? O que é interessante saber aqui, por exemplo, esse aqui é o olho direito do paciente. A gente está vendo que existe uma diferença no campo visual desse paciente à medida que se chega temporal ou nasal, certo? Temporal ele é maior. Já na perimetria automatizada, que é o Humphrey nesse caso aqui, esse aparelho, a sensibilidade é o teste ponto a ponto. O software do aparelho fornece diversos índices, mapas que vamos comentar posteriormente nas próximas aulas, comparando o desempenho do paciente em teste com outros indivíduos, com banco de dados, certo? Ele nos dá vários mapas, inclusive com desvios, comparando com a população, comparando com o próprio paciente. O ponto cego também está aqui presente, ok? Então, alguns exemplos de alterações campimétricas neurológicas, neurooftalmológicas. Que uma hemenopsia heterônima ou bitemporal, característico de síndromes quiasmáticas, compressivas. Então, aqui é uma hemenopsia completa e fazendo a comparação aqui da perimetria estática, computadorizada, com a cinética, com o campímetro de Goldmann. Então, elas são muito importantes nas alterações neurológicas, no glaucoma e doenças das vias ópticas. Certo, pessoal? Deixa eu tirar aqui da frente. Então, espero que tenham gostado. Vamos dar continuidade a esse curso para ficarmos mais íntimos aí com esse exame que é tão importante na prática da oftalmo, da neurologia, da neurooftalmologia. Vamos falar mais sobre a anatomia das vias ópticas aplicadas ao campo visual. Vamos dar dicas aqui de como fazer o exame da campimetria visual de uma forma mais simples, mais pormenorizada também, certo? E espero que tenham gostado. Um grande abraço.